E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando, da Escola de Química do UFRJ. Essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre a biblioteca GSL, aqui do Scientific Library, que é uma biblioteca numérica para linguagem C++. Bem, eu quero apresentar a você alguns dos detalhes de como a gente consegue passear pela documentação e se entender com quais são os cabeçalhos, os headers, que precisam ser declarados dentro de um programa em específico. Para isso, eu vou acabar passeando um pouco pelo site e depois eu vou dar uma olhada em um projeto do Selenium que já está configurado para o GSL e vou utilizar alguns dos meus arquivos tutoriais que estão lá no meu GitHub. Mas primeiro eu gostaria de passear um pouco na documentação aqui do site, do GSL. Eu vou descer um pouquinho, tá? Vocês podem ver se eu clicar aqui em documentação, ele vai me levar à parte do próprio site que tem a documentação e eu vou passear pelo manual de referência na versão HTML. Então ele abriu aqui a página e você do lado esquerdo da página você tem as várias áreas, né, na qual o GSL tem algumas implementações, as várias implementações. E aqui você tem, né, os links direto. Bem, eu gostaria de apenas passear para a gente se entender um pouco. Eu gostaria de ver as funções matemáticas mais simples que estão contempladas aqui na implementação. Então, vou clicar aqui do lado em funções matemáticas e ele abre aqui para mim. Isso daqui é bastante importante. Vocês vão ver que a leitura faz parte de se entender com o próprio computador. Ele descreve aqui, então, quais são as funções matemáticas mais simples, mais básicas do GSL. E ele ainda dá a dica que, olha, se você quiser utilizar as funções e as macros que estão descritas aqui nesse capítulo, esse daqui é o header que você vai querer declarar, o GSL underline math.h. Então, a gente já sabe que para qualquer coisa aqui embaixo, eu vou ter que ativar esse moço aqui. Bem, o que tem aqui dentro, né? Ele tem essas macros que são os números, tá? Que se referem a determinadas variáveis que são constantes. Como, por exemplo, raiz de 2. Bem, raiz de 2 eu sei que vai te dar um número. E aqui, ao invés de toda hora você pedir para o teu código realizar a conta raiz de 2, porque você poderia utilizar a função sqrt, que faria a raiz quadrada, né, de um número qualquer, mas isso daí demanda tempo computacional. Então, ao invés de ficar fazendo essa conta o tempo todo, você pode utilizar essa palavrinha aqui, né, que é rt2, e é uma macro que te retorna um número, tá, já definido dentro do GSL, com todas as casas decimais que você tem direito, para o valor resposta da raiz quadrada de 2. Isso daqui pode se repetir para várias variáveis que, no fundo, são constantes. Evita tempo computacional. Então, olha só, ele tem aqui para raiz de meio, raiz de 3. Se você... Epa, fui demais. Se você quiser passear... Perdão, se você quiser utilizar π, ele tem MP. Se for π sobre 2, ele também tem π sobre 4, raiz de π. Então, você tem essas macros aqui que podem te ajudar e poupar um pouquinho de tempo na hora da tua implementação. Ele também tem umas funçõezinhas simplesinhas, tá? Para verificar se é um número, se é um valor não numérico. Por exemplo, se der algum erro na tua computação e tiver divisão por zero, zero dividido por zero, por exemplo, isso daí não é um valor numérico. E o GSL ele tem umas macros para essa representação de valor não numérico. Se o número der infinito, se for um valor não numérico, funções elementares como o cálculo de arcosseno,
arcosseno, arcotangente, função exponencial e assim por diante. Além disso, ele também tem aqui, ó, sabe quando você quer elevar um valor a um expoente? Pois bem, 3 elevado a 4. Normalmente, na verdade, C tem uma funçãozinha para isso, que é a função pol. Tá? Só que quando o expoente ele é um valor inteiro, existe uma metodologia muito simples para fazer esse cálculo. Por exemplo, 3 elevado a 2, no fundo é 3 vezes 3. Isso é uma conta muito rápida de ser feita. E a função pol, por padrão, ela não usa 3 vezes 3, 2 vezes 2 e assim por diante. Ela tem um cálculo interno que é muito mais complexo que isso. E, portanto, demanda mais tempo computacional. E o que essas funçõezinhas que estão sendo apresentadas aqui na tua tela aí agora faz é simplificar a tua vida. Ao invés de fazer o cálculo do expoente com uma conta mais complexa, ele faz uma sequência de multiplicações simples. Simples. Então, é uma técnica para poupar tempo para esses casos em específico, quando você quer um expoente inteiro indo de 2 até 9. E aí ele retorna para você o valor sequencial dessa multiplicação, dessa exponenciação, no final das contas. Então, é bastante eficiente e é uma recomendação que eu te deixo. E aí ele tem várias outras funçõezinhas, eu não vou ficar passando porque você tem um acesso a ela. Mas o que eu queria deixar bastante claro é que no próprio help, na documentação, você tem a referência da biblioteca, do cabeçalho que você precisa utilizar. Bem, um outro cara que eu quero dar uma olhada aqui, só para também passear, estou passeando pelo site, são os polinomiais. E aí, olha, lá no início da documentação, essa daqui é a biblioteca necessária para você ativar as funções de de polinômios, tá? No caso aqui. E aqui eu tenho uma função que me diz qual é o argumento de entrada, é um array, que representa o quê? Os coeficientes de um polinômio qualquer. Tá? Eu dou também o tamanho do polinômio e aqui o valor de x, né? Epa, cliquei aqui errado. Aonde você vai querer avaliar o teu polinômio, o valor, né, de x ao qual você vai querer avaliar o teu polinômio. Então, com isso, você tem a ideia dos argumentos que você precisa alimentar essa função e você consegue utilizar a função também no teu código. Lembrando que é só declarar, né, incluir esse header aqui. Eu quero dar uma olhadinha mais abaixo. Normalmente, eu vou lá para o final, tá? Aqui são várias outras funções, isso que eu queria. Normalmente, lá no final, ele tem um exemplo documentado de como você precisa fazer, como você pode implementar um códigozinho exemplo, tá? Bem simplesinho mesmo, para você testar se consegue compilar, se consegue executar, ver, né, o código em funcionamento, o que espera de resultado e assim por diante. Então, uma dica que eu também deixo, quando estiver avaliando a documentação do GSL, talvez você até já tenha encontrado a função que você quer utilizar, mas vá lá no final da documentação que muitas e muitas vezes você vai encontrar um exemplo. E isso às vezes esclarece bastante a maneira com a qual você vai querer programar o teu caso. E por fim, eu quero passear não em polinômios agora, mas eu quero dar uma olhadinha aqui em funções especiais. O que acontece? Em algumas situações, você vai encontrar também, e aqui olha, são várias e várias funções especiais. A função zeta, a função psi, função harmônica, função
de integrais exponenciais, função erro, função de erro modificado, função gama, um monte de coisa. Tá? Em algumas situações, quando é tanta coisa assim, o GSL ele tem uma biblioteca, um cabeçalho específico para cada uma dessas linhas, né? E você precisa saber qual é o cabeçalho específico para cada uma delas. É isso que está escrito aqui no início, olha. Então, para cada uma dessas funções, você tem um cabeçalho específico. Na aula passada, eu, inclusive, usei o das funções Bessel. Tá aqui ele, o GSLSF, Bessel.h. Mas, usualmente, ele também tem um cabeçalho único que ativa todas elas ao mesmo tempo. E está documentado aqui também. Então, você pode escolher se você quiser utilizar o cabeçalho único ou se você quiser ativa apenas o cabeçalho das funções ou da aplicação que você tem interesse naquele momento. Repara que no momento em que você ativa todas as funções, bem, é mais coisa que você vai precisar compilar. E isso pode te dar um aplicativo que vai ficar um pouco maior, que talvez ocupe um pouco espaço de memória, um pouco maior, né, de espaço de memória. Então, minha recomendação não coloca, não generaliza tanto assim, a menos que você faça uso muito grande de todas essas funções especiais, ou, se for em outro caso aqui, integração numérica, números randômicos, estatísticas, você utilize bastante as funções que estão compreendidas dentro dessa área. Então, essa daqui era mais uma recomendação geral sobre os cabeçalhos em si, o cabeçalho geral e o cabeçalho específico para cada linha. Então, aqui embaixo, ó, repara que ele tem detalhamento, tempo de leitura, gente. Detalhamento sobre como é o resultado, sobre os modos em si que ele está esperando, as funções, e aí você tem o detalhamento para cada uma das funções, como é a função em si, o que ele espera de entrada, e assim por diante. Tá? Eu vou acessar aqui em cima uma função que eu vou chamar, uma que normalmente a gente vê até na graduação, que é a função gama. A função gama na verdade é o cálculo dessa integral que tem aqui, então avaliando de 0 a infinito para um valor em si. Tá? Então, para um determinado valor de x, você tem o cálculo da integral. Olha só como é a chamada da rotina em si, né? da subrrotina. GSL, SF gama, onde eu tenho como entrada um double. Tá? E o que eu espero de retorno é um double também. Tá? Então, isso daqui me deu a ideia de como eu preciso utilizar essa rotina. Agora eu gostaria de passar, na verdade gostaria não, quero passar para o uso desse cara daqui com os meus arquivos de tutorial. Então, eu vou passar agora para o Selenium. Tá? Nesse caso, antes de utilizar essas bibliotecas, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu configurei o meu CMake, lists, para esse primeiro arquivozinho aqui, que eu gostaria de ressaltar antes de discutir sobre as funções em si. Né? Nesse primeiro arquivo, o gsl01config.c, na aula passada, eu falei para vocês como é a configuração e como é a compilação usando o CMake list, ou o CMake. Tá? E aqui, nesse texto desse arquivo, eu apresento a você como é todo o comando de linha da compilação de um arquivo, de um programa que vai utilizar o GSL. Desde a compilação até a construção do executável. Na compilação, eu preciso incluir o caminho onde estão os arquivos .h do GSL, e na construção do executável eu preciso incluir
as bibliotecas. Tá? A biblioteca GSL e a biblioteca GSL Cblage. Aquelas que eu configurei aqui, olha, no CMake List. O GSL e o GSL Cblage. Então, o CMake facilitou horrores aqui a minha vida. Mas tem um detalhe. Quando eu preparei esse tutorial, e isso não vai dar tempo, tá? Você precisa reparar no seguinte. Quando eu configurei, organizei todo esse meu tutorial, eu sempre coloquei esse caminho aqui em que já incluía a pastinha GSL nos meus cabeçalhos. Então, eu fiz assim, todos os tutoriais. Então, o que vai acontecer na hora que eu chegar agora e pedir para compilar esse código? Você já pode perceber que ele está reclamando aqui de uma coisa. Tá? Vou pedir para ele compilar. Ele vai te dar um erro. Que erro é esse? Ele não está conseguindo encontrar a biblioteca, o cabeçalho, né, gslsfbsl.h. Por quê? Porque quando eu fiz o tutorial, eu já coloquei a pastinha GSL. Tá? O CMake ele não faz isso. Tá? Ele não vai até a pastinha GSL, ele só vai até aqui. Tá? Isso daqui é um caminho que está lá no Linux. Tá? Isso é diferente no Windows e é diferente no macOS. Então, o que eu preciso fazer em todos esses tutoriais? Reparar se eu tenho esse caminho aqui, GSL barra, para que ele consiga identificar direitinho o caminho correto da biblioteca. Tá? Então você percebe que ele até já parou de reclamar, ele conseguiu achar o arquivo, e vou compilar agora. Compilou, tranquilex. Tá? Outro detalhe que é interessante ressaltar, na aula passada eu utilizei para identificar a biblioteca o operador de menor e maior. Tá? É como se fosse uma biblioteca padrão do sistema. Isso daí fica muito a cargo do programador agora. Tá? Com a biblioteca instalada no sistema, eu muitas e muitas vezes eu interpreto isso como uma biblioteca que está no sistema, não é uma biblioteca própria minha. Então, eu utilizo o sinal de maior e menor, como está aqui no standalib.h. E aí tanto faz. Tá? Tanto que no próximo arquivo aqui, olha, no GSL funções, eu já passo a utilizar o GSL math.h com o sinal de maior igual, maior menor, porque eu considero que ele é do sistema. Tá? Então eu vou configurar ele aqui. Todas essas bibliotecas elas têm que ter o GSL na frente. GSL, 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 para ele funcionar. E aqui eu vou colocar agora 02 funções. Reload, por favor. Agora eu estou então no meu arquivo fonte. E esse daqui é um arquivo que eu trago como exemplo, compilou, feliz, que utiliza justamente as funções que eu apresentei agora para você ali no manual. Então, eu declarei justamente o GSL math.h, o GSL poly para cálculo de polinômios e o GSL sf gamma para o cálculo da função gama. E aqui embaixo eu faço uso desses carinhas. Então, olha só, aqui na linha 36 do código, eu tenho o uso da variável π, tá? Da macro π, das constantes, e aqui eu estou fazendo uso do pol elevado ao quadrado, então. Então é x elevado ao quadrado pela metodologia de multiplicação. Como x é 3.3, então vai ser 3.3 vezes 3.3. Como referência, se você estiver acessando o manual em PDF, eu coloco aqui a página no PDF. Tá? Então, você, se quiser seguir pelo PDF, você vai poder encontrar. Isso vai se repetir nos exemplos que estão abaixo. Então, aqui, olha, aqui embaixo
um exemplo do uso da avaliação de um polinômio. Um polinômio, da maneira como estava apresentada lá no manual, em que eu tenho aqui, olha, os coeficientes do polinômio. Então, aqui, em um array, o número de elementos que tem esse array aqui. Tá? Então, são 9 coeficientes. E eu vou querer avaliar essa função aonde? Em x. Então, eu trago para cá, olha, os coeficientes, o número de coeficientes e o valor aonde eu quero avaliar. E, por fim, eu tenho aqui o uso. Isso aqui é uma brincadeira, na verdade. É o cálculo de uma função gama de 2 mais k dividido por 2 elevado a k. Então, como eu faço esse cálculo para diferentes valores de k? No caso, eu estou fazendo k indo de 0 a 7. Tá? E aqui em cima eu tenho a função gama, GSL SF gama, de 2 mais k, dividido por, e aqui, olha, eu não mostrei para você, eu quero que você vá lá no manual e procure esse cara daqui. É GSL, pou elevado a uma variável inteira genérica, tá? 2 elevado a k. Essa metodologia aqui, de GSL pou int, vai utilizar que forma de elevar um número a um expoente, que no caso aqui é inteiro. Está lá no manual, quero que você dê uma olhada. E ele vai, tá, vou dar aqui logo o spoiler, ele vai utilizar aquela metodologia de multiplicação sequencial. Tá? Ou seja, te poupa tempo na hora de calcular. E como o curso é de computação científica aplicada, você quer poupar tempo de computação. E aqui ele te apresenta, né, o cálculo, né, o valor apresentado. Note que esse daqui é a formulação numérica, tá? O resultado, perdão, numérico não, analítico, para um cálculo de uma integral de 0 a infinito. E aqui eu estou te mostrando, na linha 50, se eu fosse calcular esse mesmo resultado, que analiticamente dá a função gama de 2 mais k dividido por 2 elevado a k, eu teria que realizar essa integral aqui. Tá? E aí começa, caramba, aonde a função v é esse exponencial aqui. Essa é uma integral dificilzinha, tá? Pode procurar aí. Ela é chatinha de fazer. E aí, como eu consigo realizar cálculo de integrais? Será que o GSL ele tem cálculo de integral numericamente? Será que tem métodos numéricos? Claro que tem, claro que tem. E é isso que eu vou pedir para vocês darem uma olhada, porque na próxima aula a gente vai ver justamente os métodos de integração numérica do GSL. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado do passeio tanto no manual para você se entender um pouco em como procurar a informação lá e também no códigozinho, configuração. Relembro o seguinte detalhe, cuidado, tá? Aqui nos tutoriais com a maneira com a qual eles estão implementados. Tá? Talvez você tenha que colocar o GSL aqui na frente para fazer com que funcione de acordo com a configuração apresentada pelo CMake. Essa é uma correção que eu pretendo fazer no futuro. No futuro, provavelmente, você já vai ter o GSL aí corrigido, mas eu deixo registrado aqui no vídeo. Caso não esteja, corrija. Beleza? Show! Vejo vocês aí na próxima aula. Até mais.